A gloriosa paz do Senhor Jesus. Pastor Ângelo tem o prazer de vos cumprimentar nesta oportunidade, desejando a todos uma excelente recepção, conexão conosco, tá bom? Eclesiastes capítulo 4, versículo 1, eu vou fazer leitura com vocês dessa escritura, que diz-nos assim, meus amados. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Me veio ao coração, irmãos amados, uma pergunta que me ocorreu diante desse versículo, assim, ao me deparar com essa escritura. Como viver num mundo tão conturbado, tão caótico, tão complicado, de tantas aflições, de angústias terríveis, sem consolação? A resposta é simples. Impossível, irmãos. Isso está mostrado, irmãos, não é, na palavra de Deus, para nós, o Senhor se manifestando na vida da igreja, na vida do seu povo, como esse consolador, porque é impossível. Diante de tantas atrocidades, de tantas barbaridades que vemos acontecer, de tanta injustiça, de tanta violência, irmãos, viver sem consolação, viver sem o Consolador. E a Bíblia é rica nisso, nos mostrando, irmãos amados, no capítulo 1 de 2 aos Coríntios, quando Paulo diz no versículo 3 ao versículo de número 5, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Aleluia. Nisso aqui estamos firmados, queridos, que nós não estamos sozinhos diante dos embates, diante das adversidades, diante das lutas desta vida. O versículo 4 diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados. Então, Deus, meus amados, se manifesta através do seu Espírito em nós, não é isso? Pela sua graça e misericórdia, nos confortando diante das notícias trágicas, diante dos dissabores, das perdas, dos reveses, das angústias que sentimos neste mundo. O Senhor se põe como Deus de toda a consolação. Eu não sei o estado que o meu irmão, que a minha irmã se encontra nesse momento. De repente, desolador, desesperador, de angústia, assim, gigante. Mas nós queremos dizer a você, nesse dia, você que talvez envolvido nesse furacão, nesse turbilhão de coisas, se esqueceu de que o nosso Deus é o Deus, não de uma, nem de duas, mas de toda a consolação. Então, seja qual for a frente que você estiver sendo atingido, atacado, por maior que seja, por tão grande que seja a angústia, o nosso Deus é consolo. Aleluia. Versículo de número 5 diz que, porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio dele. E Paulo diz mais, que somos consolados e consolamos. Não é isso? Somos, na medida em que nós recebemos de Deus esse conforto, dizendo, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te dar força, estou aqui para te reanimar, estou aqui para te confortar. O crente, como agente de Deus, ele também faz isso. Ele consegue transmitir a outros que estão em situação parecida, não é, vivendo nesse mundo de
grandes angústias, ele consegue, irmãos, também transmitir essa consolação. Eu acho lindo também a escritura de 2 Coríntios, desse mesmo livro, portanto, capítulo 7, o versículo 5, quando as escrituras sagradas nos diz, a partir também do versículo 5, porque mesmo quando chegamos a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Ouça, queridos, por fora, combates, por dentro, medos, temores, angústias internas. Aí o versículo 6 diz que, mas Deus, que consola os abatidos, oh, aleluia, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim. Então, aleluia, no meio dessa grande luta, dessa grande batalha que você está atravessando, vai se levantar o consolo de Deus. A forma como o Senhor vai manifestar isso, nós não sabemos. Para nós é uma incógnita. É difícil você descrever, prever, você entender que vai ser assim, desta forma ou daquela outra. A verdade é que no meio disso tudo, Deus levanta o conforto. Deus levanta o consolo. E é por isso que o crente, ele tem firmeza nos seus passos. Por isso que aquele que confia em Deus, ele não se desespera. Ele sabe que no meio da adversidade, Deus vai prover um conforto, um consolo, uma saída. Eu me lembro da promessa feita pelo Senhor Jesus no capítulo 14, aqui do Evangelho de João, que é fartamente conhecido por todos nós, não é? João 14, os irmãos podem ler comigo do 16 ao 18, quando o Senhor Jesus mesmo, falando da promessa, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E olha que escritura linda, o versículo 18, que enche a nossa alma, irmãos e irmãs. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Glória a Deus. Não estamos sozinhos. Não estamos ao léu. Não estamos, como já disse alguém, a Deus dará. Glória a Deus. Estamos guardados no consolo de Deus, no conforto de Deus, na proteção e misericórdia dele prometida nessas escrituras, apreciados e queridos irmãos. Estamos gratos por isso. E se você vive esse momento dramático, de tanta angústia, e ainda não dobrou os seus joelhos pedindo esse conforto, esse consolo de Deus, está aí o glorioso, o bendito Espírito de Deus, que age na igreja desta forma. Aliás, meus queridos irmãos, 4 de Tessalonicenses, outro texto fartamente conhecido da igreja do Senhor Jesus, no capítulo de número 4, versículo 13, quando lá em Tessalônica a igreja enfrentava aquela dificuldade de compreensão, e eles se portavam quando o irmão partia para a eternidade como os ímpios, como, meus queridos irmãos, os pagãos, que não têm a Deus, que se desesperam, que se descabelam, que se jogam da ponte, que querem morrer junto, que se acabam. Não. Paulo escreve imediatamente, ao saber disso, aquela amada igreja, dizendo: não é assim, irmãos. Vocês não podem ser ignorantes, como os demais, que não têm esperança.
Nós temos esperança, nós temos consolo, nós temos conforto de Deus, mesmo nas piores tragédias da vida, mesmo nas maiores adversidades que nos assolem. Temos de Deus o Consolador. E ele discorre, dizendo, então, como é a partida, meus queridos irmãos, do salvo, que é uma coisa normal, aqui ele chama de sono, não é? Dizendo que dormem no Senhor Jesus, não é isso? Versículo 14, dizendo da esperança viva da ressurreição. Os tornará a trazer com ele, ou seja, o Senhor tornará a trazer com ele aqueles que dormiram em Cristo. Não é assim? E ele segue falando então desse nosso conforto, da vinda gloriosa do Senhor Jesus. E por fim, no versículo 18, observem, ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós temos a palavra do conforto, a palavra do consolo, a palavra que traz paz na hora da maior turbulência, da maior angústia, do maior desespero. Como é bom, irmãos, termos o Deus de toda a consolação, como diz Paulo no capítulo 1 de 1 aos Coríntios. O Deus de toda a consolação conosco, pelejando por nós, nos guardando. E Ele foi quem prometeu. Jesus foi quem garantiu. Estarei convosco todos os dias. O consolo está contigo. Você não buscou ainda hoje? De repente vivendo esse pavor, esse desespero, pensando até coisa ruim? Dobre os seus joelhos agora. Peça para o Senhor, diga, Senhor, Tu és o Deus de toda a consolação. O Teu Espírito é o Consolador. A Tua palavra nos consola, como lemos aqui. Então oremos agora, em nome do Senhor Jesus. Altíssimo Deus, Te agradecemos. Louvado seja o Teu nome pela Tua santa palavra. Te louvamos porque temos consolação. A igreja do Senhor não vive como o mundo vive, Senhor, sem esperança, sem paz, sem certeza alguma, vivendo, Senhor, de uma forma dissoluta e com uma eternidade incerta. Não, a igreja vive na esperança viva, aleluia, de que tudo está em Tuas mãos, que por maior que seja o abalo que nos atinge nesse momento, mas o Senhor é consolo, o Senhor é o Deus de toda consolação, e vai nos dar graça para superarmos e vencermos todas as adversidades. Fica conosco, Senhor, para a glória do Teu nome, que esses breves minutos que passamos aqui possa surtir algum efeito para a vida de alguém que precisa, que busca desesperadamente um consolo de Deus. Aleluia, aleluia, para a Tua glória, para o Teu louvor, nós pedimos. Cura os enfermos também, Senhor, toca nesse corpo débil, fragilizado, enfraquecido, com saúde e vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.